Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirte e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre a conjuração baiana, isso mesmo. Na aula anterior de Ciências Humanas, nós estudamos algumas revoltas que aconteceram aí no ciclo do ouro no Brasil, né? Na época em que a principal atividade econômica do Brasil era o ouro. Nós estudamos sobre a revolta de Vila Rica, nós estudamos sobre a revolta dos Emboabas, nós estudamos também sobre a Inconfidência Mineira. E hoje nós vamos aí aprofundar, falar um pouquinho sobre a conjuração baiana. E a gente sabe que naquela época houveram aí revoltas coloniais, obviamente não foram só essas revoltas que a gente estudou, ocorreu outras revoltas também, como é o caso da revolta de Beekman, a Revolução Pernambucana, a Guerra dos Mascates, também foram outras revoltas que ocorreram durante o período colonial. Mas nós vamos aprofundar hoje sobre a conjuração baiana e já aprofundamos um pouco sobre a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira e a Revolta de Vila Rica, ou também chamada de Revolta de Felipe Santos. A gente sabe que tanto a Guerra dos Emboabas, como a Inconfidência Mineira, como também a Revolta de Felipe Santos, ou a Revolta de Vila Rica, ocorreram aí em Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais. Já a conjuração baiana, como o próprio nome diz, né, ocorreu aí na Bahia. E tivemos as outras revoltas, como é o caso da Guerra dos Mascates e a Revolução Pernambucana, que ocorreram no estado de Pernambuco, e a Revolta Beekman, que ocorreu aí no Maranhão, né? E para iniciar a nossa aula, eu trouxe aqui uma música no ritmo de capoeira, que vai falar um pouquinho aí sobre o que foi a conjuração baiana. Vamos ouvir? Antes da Revolução Capitalista, Comunista e o marxismo, negros já proclamavam a revolta dos búzios. Movimento que lutava contra os altos impostos, colonialismo e o monopólio. Artesãos, alfaiates, médicos, soldados, advogados, professores, sapateiros e religiosos, juntos lutaram por uma causa melhor. Vou contar uma história para quem quiser ouvir. Salvador era a colônia capital do Brasil. Tempo da mineração em que o ouro era a potência e o cultivo da cana-de-açúcar em plena decadência. Foi nas bandas da Bahia, ai meu Deus, que eu ouvi falar do primeiro movimento político popular da história do Brasil colonial. A conjuração baiana, chamada de Argolinhas, foi a revolta dos búzios, movimento social que juntou negros e brancos, pobres e ricos de valor, para lutarem contra a força do sistema opressor. A crueldade era tamanha, violência e escravidão. Negro não tinha sossego, era como se fosse ladrão. Na verdade eram alfaiates, soldado e artesão. É hora, camarada. Vamos nos embora. Vamos nos embora, camarada. Ai, 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 ai. O que lelê, lai, lai, lai. O que lelê, ai, 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 ai. O que lelê, lai, lai, lai. O que lelê, já mandei chamar. Lucas Dantas pra jogar. Já mandei chamar. Manuel Faustino pra jogar. Já mandei chamar. Luiz Gonzaga das Virgens. Já mandei chamar. João de Deus pra jogar. Já mandei chamar. Luísa Francisca pra jogar. Já mandei chamar. Lucrécia Maria pra jogar. Já mandei chamar. Domingas Maria do Nascimento. Já mandei chamar. Ana Romana e Vicência. Já mandei chamar. Capoeira da Bahia. Já mandei chamar. Dentro do canavial. Já mandei chamar.
O bugalho na Jair Zacarias. Vou pra enfrentar a cavalaria. Vou capoeira pra jogar. E capoeira da Bahia. Os maçônicos, Cavaleiros da Luz, se reuniam na Academia dos Renascidos para discutir os ideais da libertação e os problemas sociais que afetavam a população, tendo como ponto de partida a abolição da escravidão, proclamação da República, diminuição dos impostos, abertura dos portos, fim do preconceito e o aumento salarial. Era só isso que eles queriam: liberdade, igualdade e fraternidade. Já mandei chamar, ô Lucas Anta pra jogar. Já mandei chamar, ô Manal Fortino pra jogar. Já mandei chamar, Luiz Gonzaga das Virgens. Já mandei chamar, João de Deus pra jogar. Já mandei chamar, ô capoeira da Bahia. Já mandei chamar, ei, olha a minha cavalaria. Já mandei chamar, ô capoeira pra jogar. Então, o que foi a Conjuração Baiana? Também conhecida como Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista, ou seja, nós vimos lá no início, né, da aula, quando a gente falou na aula passada sobre as revoltas que ocorreram aí no ciclo do ouro, que haviam dois tipos de revoltas, né? Seriam as revoltas nacionalistas, né, nativistas, vamos dizer assim, nativistas, e as separatistas, né? As nativistas visavam o quê? A melhoria em relação a essa nação. E já a separatista, além de visar essa questão de melhoria, visava também a separação, né? A independência aí de Portugal. E a Conjuração Baiana, movimento que aconteceu na Bahia, ela tinha esse caráter separatista, né? Emancipacionista, ou seja, se queria a independência aí de Portugal, certo? Então, a Conjuração Baiana, ou também chamada de Revolta dos Alfaiates, foi um movimento político popular que aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, em 1798, e tinha como objetivos separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender às reivindicações das camadas pobres da população. Qual a diferença, então, entre a Inconfidência Mineira, ou também chamada de Conjuração Mineira, e a Conjuração Baiana? Na Conjuração Mineira, como vocês puderam ver, embora se queria também a independência de Minas, né, em relação aí a Portugal, mas quem fazia parte daquele movimento era mais a elite, né? Já no caso da Conjuração Baiana, não. A Conjuração Baiana era uma revolta popular, né? Ela que também ficou conhecida aí como Conspiração dos Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, como foi dita aí na música, né? Por ter como principais líderes aí os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. Ela foi composta, em sua maioria aí, por escravizados, por negros livres, por brancos pobres e mestiços, que exerciam as mais diferentes profissões aí na Bahia, como sapateiros, pedreiros, soldados, entre outros aí. Emancipacionista, o que é isso? Eu já disse para vocês, a gente já falou sobre isso, né? Emancipacionista é ficar livre, né? No caso, a Bahia queria ser independente aí de Portugal. Emancipar, então, significa o quê? Eximir do poder paternal ou da tutela, tornar-se independente, livrar-se do poder paternal ou de tutela, tornar-se livre, livrar-se. Entenderam agora o que seria, então, esse movimento emancipacionista? Era um movimento onde a Bahia buscava tornar-se independente. O movimento aconteceu na capitania da Bahia em 1789 e tinha como objetivo aí o quê? A independência
da Bahia. E seus líderes queriam o quê? A proclamação da República da Bahia. E também a gente vai ver que não foi só isso. Será que foi só isso? Não, não foi só isso. Vamos ver aqui o que mais se pretendia. Claro que não, né? Brasileiros brancos tinham geralmente limites em suas aspirações profissionais. Não se podia realizar certos tipos de atividades profissionais, mesmo que aquela pessoa ela tivesse habilidade para tal atividade. Então, eles queriam também romper com isso. Negros e pardos sofriam aí com uma sociedade racista. Então, tal qual foi apontado aí na música, esse movimento, ele também queria que se diminuísse, né, ou se acabasse com o preconceito que existia e, infelizmente, ainda existe na sociedade. Mas, naquela época, se queria acabar, né, com essa sociedade racista, né? Membros da elite reclamavam dos impostos e da falta de liberdade comercial, algo que também era um motivo comum entre as outras revoltas, tanto a da Inconfidência Mineira, como também da revolta de Felipe dos Santos, né, ou revolta de Vila Rica, se reclamava também aí dos impostos. Os soldados reclamavam dos baixos soldos, né, dos salários aí que eles tinham na época. A indústria de manufaturas era proibida, o que explica o grande número de artesãos na cidade. Esses foram alguns dos motivos que fez com que se surgisse a revolta, né, a Conjuração Baiana. E qual o cenário que se apresentava naquele período? A condição da vida precária do povo, né? O povo tinha uma vida muito precária, a elevada carga tributária, muitos impostos, a escassez de alimentos. Esse é o cenário que a Bahia se encontrava naquele período quando se explodiu, né, essa revolta aí, a Conjuração Baiana. Os mesmos ideais de república, liberdade e igualdade que estiveram presentes na Inconfidência Mineira agora agitavam a Bahia. Enumerando o que a Conjuração Baiana buscava, né? O que esse movimento buscava? A abolição da escravatura, algo que não tinha na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não lutava contra isso, né? Já no caso da Conjuração Baiana, se buscava a abolição da escravatura, eles eram contra a escravidão, eles buscavam também a proclamação da República, a diminuição dos impostos, a abertura dos portos, o fim do preconceito e o aumento salarial. Esses são alguns dos pontos que eles reivindicavam aí durante a Conjuração Baiana. Lembrando que, de todos esses aqui, o único aí que na Inconfidência Mineira não era um ideal da Inconfidência Mineira seria a abolição da escravatura. O fim do preconceito também não estava presente dentro da Inconfidência Mineira, mas a proclamação da República, a diminuição de impostos, o aumento salarial, a abertura de portos não, mas o aumento salarial estiveram aí presentes na Inconfidência Mineira. Tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana respondiam aos mesmos ideais de república, de liberdade e de igualdade. E aí, como foi que aconteceu a Conjuração Baiana? Esse movimento, essa revolta. Funda-se em Salvador a Academia dos Renascidos. A conspiração para o movimento surgiu com as discussões promovidas pela Academia dos Renascidos ali dentro, que contou com a participação de pequenos comerciantes, de soldados, de artesãos, alfaiates, negros libertos e mulatos. Foram o grupo aí que participou aí dessa discussão, caracterizando assim como um dos primeiros movimentos populares da Bahia. E aí, na manhã do dia 12 de agosto de 1798,
lia-se em panfletos manuscritos afixados nas ruas de Salvador o seguinte. Esse panfleto aqui foi um panfleto que que foi divulgado naquela época, certo, gente? Inclusive, a gente vai ver que não se fala sobre o povo baiano, e sim baiense, né, naquela época. Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais, né? O lema da revolta aí de Búzios, ou Revolta dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, que é o mesmo movimento. Um panfleto contava com a participação de 676 pessoas que estavam comprometidas com o movimento e mais da metade eram soldados. Qual foi o resultado desse movimento? Bom, o movimento, como vocês viram, né, era um movimento popular que foi encabeçado aí pelos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Nós tivemos Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, João de Deus, alguns dos líderes, aí, os líderes, vamos dizer assim, da Conjuração Baiana, né? E o resultado não foi tão legal, não, certo? O governador ordenou uma devassa para descobrir quem eram os envolvidos. Foram presas 39 pessoas, mas apenas 32 pessoas dessas 39 foram acusadas, né? 6 réus foram condenados à morte por crime de lesa majestade, os demais tiveram penas de degredo ou prisão. Vocês viram aí que tanto na Conjuração Baiana, como aconteceu na Inconfidência Mineira, como aconteceu também lá na Revolta de Felipe dos Santos, ou chamada também de Revolta de Vila Rica, além dessas pessoas serem enforcadas aí em praça pública, né? Geralmente eles esquartejavam o corpo e espalhavam-se pela cidade, pela estrada, ou deixavam expostos aí na praça, como aconteceu com Tiradentes, a fim de amedrontar as pessoas para que não ocorressem outras rebeliões, né, contra a coroa portuguesa. Em 8 de novembro de 1799, foram enforcados no Largo da Piedade os líderes da Conjuração da classe mais popular. Quem foram eles? Lucas Dantas, Manuel Faustino, João de Deus e Luiz Gonzaga. Todos mulatos, soldados ou alfaiates, seus corpos foram esquartejados e pendurados em várias partes da cidade. Esses são os líderes aí da Conjuração Baiana. O primeiro, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Novamente, eu repito, eles faziam isso, eles esquartejavam esses corpos, né? E deixavam espalhados aí as partes pela cidade, como uma forma de amedrontar a população para que não ocorressem outros tipos de rebeliões, certo? E para a gente revisar um pouquinho mais aí, aprofundar um pouquinho sobre o que a gente viu hoje, eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo, bem pequeno mesmo, bem curtinho, que vai falar um pouco mais sobre a Conjuração Baiana. Vamos assistir? A Conjuração Baiana. Ocorrida em Salvador em 1798, a cidade possuía por volta de 60 mil habitantes, dos quais 40 mil eram afrodescendentes. Muitos deles eram escravos e outros escravos libertos, que trabalhavam como soldados, artesãos, carregadores, pescadores, pedreiros e vendedores ambulantes. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo e levando a prosperidade para os senhores de terra e grandes comerciantes. Para a maioria da população, porém, a situação era crítica, pois os preços, principalmente da carne e da farinha de mandioca, vinham crescendo mais do que os ganhos. Os impostos abusivos também contribuíram para a alta dos preços dos alimentos. Além disso, a obrigação de importar produtos manufaturados, já que o Brasil era proibido de fabricá-los, encarecia esses produtos, e o racismo contra os afrodescendentes prejudicava a vida em sociedade. Assim, em 1797, importantes intelectuais da Bahia criaram a Sociedade Maçônica Cavaleiros da Luz.
Os membros reuniam-se para traduzir e estudar textos de pensadores franceses, como Rousseau e Voltaire. As mensagens de liberdade e igualdade atraíram a população menos favorecida de Salvador, como alfaiates, pequenos comerciantes, soldados, artesãos e escravos, estimulando assim a insurreição contra a metrópole. Os conspiradores pretendiam realizar uma reforma social e política profunda na Bahia, que incluía desde as reivindicações dos grupos menos favorecidos da sociedade, como o aumento da remuneração dos soldados, até reformas mais gerais, como a liberdade de comércio com outros países. Eles também planejavam abolir a escravidão e implantar uma república democrática na Bahia, nos moldes da Revolução Francesa. No dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu com diversos cartazes, conhecidos como pasquins, afixados em alguns lugares públicos. Os pasquins atacavam violentamente a administração portuguesa e pediam ao povo para fazer a revolução e implantar a República da Bahia. A reação do governo foi mais rápida e violenta, conseguindo dispersar o movimento ainda no seu início. O soldado Luiz Gonzaga, um dos líderes do movimento, foi preso acusado de ter elaborado os cartazes. A prisão do líder levou outros conjurados a preparar um motim, marcado para o dia 25 do mesmo mês. O governo, porém, agiu mais rápido. Realizando interrogatórios, o governo conseguiu prender a maioria dos seus líderes, e assim o movimento foi desmontado. Os líderes do movimento foram condenados à morte e executados no dia 8 de novembro de 1799. Alguns membros da maçonaria cumpriram penas leves ou foram absolvidos. Bom, gente, aí vocês puderam observar um breve resumo aí sobre a Conjuração Baiana. Essa revolta que tem caráter popular e também foi conhecida como Revolta dos Alfaiates ou de Búzios, né? Onde houve a participação de um grande número de negros, mulatos, escravos libertos, soldados, né, mestiços aí, soldados mulatos, alfaiates, dentre várias outras aí camadas, né, populares. Mas, em especial, havia um grande número de negros, mulatos, escravos libertos. Queriam a independência da República e a abolição da escravidão. Além disso, também, eles buscavam a diminuição dos impostos, a abertura dos portos, buscavam também o fim do preconceito, buscavam um aumento salarial. Esse movimento teve como líderes Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. E a Conjuração Baiana apresenta alguns aspectos em comum com a Inconfidência Mineira. Como eu disse para vocês lá no início, né? As revoltas que ocorreram aí no ciclo do ouro, elas são classificadas em revoltas nativistas e separatistas. Nesse caso, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana são revoltas separatistas que buscavam aí a emancipação de Portugal, né? A independência. Eles queriam proclamar aí uma república. Assim, a Conjuração Mineira ela acontece lá em 1789, já a Conjuração Baiana em 1798. O objetivo da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana era a independência, é algo em comum. Houveram outros objetivos? Sim, houveram, como eu já falei para vocês, né? Como a abolição da escravatura, diminuir o preconceito, no caso da Conjuração Baiana, diminuição de impostos também, né? Diminuição de impostos também na Conjuração Mineira. A influência externa que a Conjuração Mineira recebeu para se realizar esse movimento foi a independência dos Estados Unidos. Com base nessa independência, eles buscavam a sua própria independência também. Já a Conjuração Baiana tinha como influência externa a Revolução Francesa, né? Ambos possuíam a mesma influência ideológica, que era o iluminismo, onde pregava a liberdade.
A causa que provocou aí a Conjuração Mineira foi a crise de mineração. Já no caso da Conjuração Baiana, foi a crise de abastecimento, né? A escassez aí de alimentos. Na Conjuração Mineira, teve como liderança aí nessa conjuração, né? Ou independência, ou inconfidência, perdão, inconfidência mineira, né? Conjuração mineira ou inconfidência mineira é a mesma coisa. A liderança seria aí as elites coloniais. Já no caso da Conjuração Baiana, os líderes faziam parte aí das camadas médias e populares, né? As propostas sociais que se tinha na Conjuração Mineira eram moderadas. Já no caso da Conjuração Baiana, era algo mais radical, certo? Isso foi o que vocês estudaram até aqui. Nós estudamos também outras revoltas, como a revolta de Felipe dos Santos, nós estudamos a Guerra dos Emboabas, né? Nós estudamos também outros movimentos, mas que não tinham caráter emancipacionista, tinham um caráter mais nativista, né? De se melhorar ali a nação. Ao contrário da Conjuração ou Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, né? Lembrando que quando o governo descobriu aí esses panfletos, eles acabaram ali com o movimento, né? Reprimindo o movimento, gerando aí a prisão dessas mais de 30 pessoas, né? E 32 aí foram presas, e a morte aí dos 4 líderes, né? Como uma forma de amedrontar a população. Bom, a nossa aula, ela vai ficando por aqui. Vocês agora vão pegar o percurso pedagógico de vocês, com as atividades, com as orientações aí que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, ler direitinho todas as informações presentes nessa atividade, realizar essa atividade com bastante capricho. Sentiu alguma dúvida? Queria assistir ou quer assistir a aula novamente, vocês podem acessar o canal da SEDUC de Feira de Santana, que essas aulas estarão disponíveis lá também para vocês, tá? Não somente essa aula de hoje, mas todas as aulas que a gente passa aqui na TV para vocês. Então, assistam quantas vezes vocês acharem necessários para que vocês possam aprender o máximo possível. E se mesmo assim vocês sentirem algum tipo de dúvida, vocês podem estar fazendo as anotações aí no seu caderno, na sua atividade, para quando vocês estiverem no momento presencial, ali junto com o seu professor, com a sua professora, vocês possam tirar essas dúvidas, certo? Então, não deixem de fazer essas anotações. E, gente, sentiu dúvida? Volte ao vídeo. Não deixe de fazer isso. Não deixe que essas dúvidas vão se acumulando, porque os assuntos um vai puxando o outro, e seria interessante e é muito importante que vocês aprendam aí todos esses conteúdos, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês, e daqui a pouquinho a gente se encontra para mais uma aula, o nosso segundo momento, tá? Tchau, tchau!